Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nos reuniu aonde? No amor de Cristo. É Deus que nos atrai e nos convida hoje a estarmos reunidos aqui no amor do Senhor, no amor de Cristo. Por isso, há muitos motivos hoje para as diversas graças derramadas em nosso coração. Somos gratos ao Senhor e por isso aqui estamos para louvar, bendizer o seu santo nome. Colocando o nosso coração diante do Senhor, reconheçamos que somos muitas vezes pecadores. Caímos, nos afastamos de Deus, muitas vezes nos rebelamos, na nossa rebeldia nos afastamos do Senhor. Mas Ele, como Pai bondoso, misericordioso, está disposto a abraçar cada um dos filhos que estão de coração arrependido. Em um instante de silêncio, vamos examinar a nossa consciência. E juntos imploremos a misericórdia de Deus cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, quantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, a minha culpa, tão grande culpa, eu grito. Só Virgem Maria, vossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos. O seu amor, tão grande amor, Senhor. Deus, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Orem. Faça a sua oração pessoal. Rezemos já pela nossa festa aqui da colônia, nosso querido Santo Antônio. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão, por ir ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultante de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficam acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento,
e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo,
não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, vou levantar-me, vou ao Pai e direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor a vós, ó Cristo Rei, na eterna glória, e na eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Meu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna
queridos irmãos e irmãs, aqui estamos nós, unidos em nome do Senhor, para também escutar a palavra de Deus, com certeza, que nos nutre a fé, a esperança, que nos anima e que nos alegra. Para também comungar do pão da Eucaristia, que nutre a nossa alma e dá sentido à nossa vida. Dos quatro cantos viemos hoje aqui nesse lugar de encontro, em meio às serras, às montanhas, justamente para ouvir essa palavra de Deus. Então que nós possamos sair daqui hoje com esse sentimento da fé renovada, a nossa esperança renovada, e também instruídos por esta palavra, para que nós possamos viver a nossa missão do dia a dia. Como eu disse, hoje nós estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma, já passamos da metade desse peregrinar, desse caminhar. Quem tem participado das celebrações, então segue de forma bem concreta esse caminho da Quaresma. Quarto domingo hoje. Esse quarto domingo para nós já traz um grande sinal. Nós já conseguimos vislumbrar, já conseguimos perceber o manancial, a graça do Senhor que logo está próximo, para que nós possamos mergulhar nessa graça, desse manancial que é o sentido e o fundamento de nossa fé cristã, a ressurreição do Senhor. Pois se o Senhor não ressuscitou, vã é a nossa fé. E a nossa fé, a base está justamente na ressurreição do Senhor. Então a nossa alegria hoje, esse domingo da Quaresma, é o domingo da alegria. Por isso que a igreja se reveste da cor violácea, para dizer, agora a gente já está vendo, depois desse caminhar cansado, com sede, no deserto, eis que nós avistamos as águas claras, para que possa saciar a nossa sede. E é sobre sede, fome, necessidade que a leitura de hoje nos é apresentada. Nós conhecemos muito bem o Evangelho que nós acabamos de escutar, belíssimo, por si só ele já fala. Quem tem ouvidos, ouçam, né? Então a palavra de hoje do Evangelho já suscita em nosso coração uma mudança e também já nos coloca diante desses personagens. Vimos que a parábola que Jesus contou aos fariseus, aqueles que estavam escutando Jesus, é uma parábola que diz respeito ao âmbito familiar. O pai e 2 filhos. E onde está a mãe? Pois bem, a palavra de hoje vai nos indicar onde é que está também a mãe. Mas a palavra que Jesus conta, essa parábola própria de Lucas, nós não encontramos nenhum relato, nem sequer parecido em outro livro bíblico, unicamente próprio de Lucas, aqui, que Jesus contou. E todas as vezes que menciona 2 personagens, 2 irmãos, a gente já sabe o que vai dar, como Caim e Abel, Marta e Maria, a gente já sabe o que é que vai dar, né? E aí a gente já é convidado a essa reflexão, como nós vivemos como irmãos. Jesus então começa contando a parábola aos fariseus, aqueles que estavam ali para escutar, e ele começa a dizer que um homem tinha 2 filhos. A gente não sabe, não tem nome, pode ser um José, pode ser um João, a gente não sabe o nome, por enquanto. E tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele pede a parte da herança ao pai, a parte que lhe cabe da herança. O que motivava, pois, esse filho mais novo, um jovem ainda, a cobrar do pai a herança? Sabendo que naquele tempo até seria possível entregar a herança, mas nós sabemos que os bens pertencem ao pai e também aos filhos. Mas os filhos só têm posse quando os pais morrem. Assim, né? E aí esse filho, por algum momento na sua vida, entrou nessa rebeldia. E aí foi, disse, pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero sair de casa, eu quero ser livre, eu estou me sentindo preso em casa. E aí o pai concede. O filho com certeza estava movido por esse sentimento de poderio. Ele queria ter poder.
ele, movido pelo desejo de ter as coisas para ele não estava pensando em ser, ele estava pensando em ter as coisas para ele, inclusive a própria vida, como quem não encontrou ainda o sentido naquele ambiente, na casa do pai, queria ser dono do seu próprio nariz. E saiu. O pai concedeu. O pai sabia que o filho ainda não tinha maturidade suficiente, certamente. Mas o pai concedeu a herança. Esse filho vai, movido por esses sentimentos, por essas emoções de querer ser livre, e ele gasta tudo. A gente pode inclusive construir a história de hoje. Esse filho saiu com o dinheiro no bolso, com os bens, encontra com certeza muitos amigos, e aí, com certeza, ele cheio de dinheiro no bolso, era aquele amigo que chamava os outros, pagava a conta da mesa do bar, pagava tudo, e os amigos achavam isso máximo. Fulano é o meu melhor amigo, a gente sai, ele paga tudo, é uma pessoa muito boa, tem um bom coração. E aí, depois de gastar com bebedeiras, com farras, inclusive com outras pessoas, não bastou para ele somente a ressaca do outro dia, mas uma ressaca moral. E aí, aos poucos, ele foi se afundando até que o dinheiro acaba. Quando esse dinheiro acaba, o texto, inclusive, nos dá essa margem para que nós possamos refletir isso. Diz que ele começou a necessitar, a precisar, mas ninguém o socorreu. Então, com certeza, ele foi àqueles amigos lá, que outrora foi de coração bom para com eles, e disse: olha, eu estou passando uma necessidade, me ajuda. Os amigos fecharam as portas, não quiseram saber dele. E ele foi aos poucos se afundando, gastando com prostitutas, já não tinha mais nada, mas se sentindo na liberdade, fazendo o que queria com o dinheiro, porque acha que o dinheiro tinha poder. Comprou amizade, comprou mulheres, prostitutas, achou que tinha comprado a felicidade e o sentido da vida. E aí, quando ele se vê sem nada, quando ele vê que isso é coisa momentânea, que a noite se acaba e que o dia chega, e quando o dia chega é para clarear aquilo que nós fizemos, aquilo que ele fez, ele cai em si. Claro que no início ele deve ter pensado: eu não tenho condições de dizer a meu pai o que eu fiz na minha vida. Eu não tenho condições de voltar para casa e dizer: pai, eu não tenho mais dinheiro, porque o pai me deu tudo, então como é que eu vou voltar para casa e dizer: pai, me dá mais alguma coisa? Depois o povoado ia começar os comentários desse filho que era abastecido, que tinha um bom poder aquisitivo por causa dos bens do pai, e de repente ele se vê na miséria. E aí ele disse: não, eu vou arrumar trabalho. Então ele vai, encontra um fazendeiro e diz: olha, deixa eu trabalhar. O fazendeiro diz: pronto, vai no meu campo cuidar dos porcos. E aí, em determinado momento, o que acontece? Ele tem tanta fome que aí nem mesmo a comida dos porcos dava para ele comer. Estava totalmente na miséria. Começa a cair em si. Meu pai tinha tanta coisa, tantos bens. Os empregados do meu pai não passavam nem por essa situação que eu estou passando aqui. Eu vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Na outra cena, nós encontramos o pai. Como ficou o coração do pai quando o filho pediu a herança? Inclusive, nessa cena estava o filho mais velho, que deve ter ficado revoltado. Está doido? Pedindo a herança a pai? Não pode. E deve ter ficado revoltado com o filho, com o irmão. Esse pai, quando viu o filho partir, com certeza ficou com os olhos cheios de lágrimas. E com certeza
de dia a dia e noite, ele passava pela janela, pela porta e olhava a estrada que um dia o filho foi. Mas chegou um determinado dia em que ele olhou a estrada e viu o seu filho vindo não pela estrada que foi, mas pelo caminho de volta. E esse caminho de volta, com certeza o pai, quando olha, ele sente, porque com certeza o filho estava desconhecido. Na condição que o filho estava, com certeza estava alguém sem vida. Por isso que o pai depois expressa: esse meu filho estava morto, porque não estava com a fisionomia bonita. Mas o pai esperançoso, a cada instante, a cada hora, a cada dia, meses, talvez anos, aguardando, esperando o filho voltar. E quando avista o filho de longe, corre ao seu encontro, abraça. E quando o filho começa a dizer o que ele tinha ensaiado: pai, pequei contra ti, contra Deus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai não quer escutar nada. Logo chama os seus súditos, seus empregados, para poder dignificar, humanizar o filho que outrora tinha se perdido na vida. Tinha se perdido tudo o que recebera do pai e perdeu a própria dignidade e a humanidade, a humanização. Eis que naquele momento o pai o lava, veste com as roupas novas, dá o sinal da realeza, da dignidade, os chinelos também, sinal da dignidade. O pai o abraça cheio de amor. Aí está, nesse sentimento, a presença da mãe. O pai ama o filho com o coração materno, a cada instante esperando, aguardando esse filho que chega. E esse filho vem pelo caminho de volta. É esse caminho que faz o filho voltar para o coração do pai. O texto abre a terceira cena, que é a cena do filho mais velho. E esse filho mais velho, ele está na roça trabalhando. Ele é alguém que trabalha, é alguém que faz. E esse que faz, ele cobra. Eu faço, então eu tenho direito. É o filho da lei. Eu faço, eu tenho direito. E também no coração desse filho mais velho, na segunda cena, ele estava revoltado com o irmão. Então ele escuta de longe as festas, o barulho de festa e tudo, e pergunta: o que está acontecendo? Olha, foi teu irmão. Veja que o empregado do pai avisa ao filho com a maior alegria: teu irmão, a gente está alegre com isso, teu irmão voltou. E aí o filho vai ao pai e diz: o que está acontecendo? Aliás, o pai é que vai ao filho, entra na cena e vai ao encontro do filho mais velho e diz: filho, teu irmão voltou, vamos nos alegrar, festejar. O pai convida o filho mais velho a entrar na alegria também. E o filho mais velho diz: como assim? Não dá certo. Tudo que o Senhor me pediu eu fiz. E o Senhor nunca me deu um novo filho para gastar com os meus amigos, para comer com os meus amigos. E o teu filho que sai de casa, gasta os bens, gasta com prostitutas, e o Senhor faz uma festa. E aí, a cena acaba justamente aí. O festejo acontece, o filho mais velho fica nessa cena. Não sabemos se ele foi para a festa ou se ele não foi. Meus queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que esse relato diz respeito a cada um de nós. Esse pai cheio de amor, de compaixão, de afeto, é o nosso Deus, que nós já bem sabemos. E muitas vezes nós agimos como um desses filhos. Quantas e quantas vezes nós queremos cair na liberdade, nesse anseio de buscar a nossa vida como nós bem queremos, achando que somos donos da vida, e saímos mundo afora, distante de casa, da casa de Deus, buscando sentido como se a nossa vida não tivesse sentido aqui, e a gente busca sentido em outras coisas, a gente busca se preencher em outras coisas.
como esse filho mais novo. Tentou se preencher, mas não bastou somente estar vazio, com fome, com o estômago vazio. Ele também estava vazio de sentido da vida. E ainda bem que ele caiu em si e encontrou o caminho de volta. Mas quantas e quantas pessoas muitas vezes se vão, mas não conseguem encontrar o caminho de volta. Não conseguem sair da situação da perda de sentido da vida. E acabam por lá mesmo ficando. Mas a misericórdia de Deus sempre alcança essas pessoas, sempre ilumina essas pessoas, sempre mostra o caminho do retorno, que é possível voltar. É possível, como diz a segunda leitura, reconciliar com Deus. É preciso voltar. Mas muitas e muitas vezes nós agimos desse modo, buscando sentido em outras coisas. Caímos no vazio profundo, caímos na falta da nossa existência. E somente Deus na casa, a casa que simboliza a igreja, somente na igreja nós encontramos esse sentido. Somente com o Senhor em casa é que nós sabemos que tudo que é de Deus é nosso. Nós somos herdeiros de tudo que Deus tem. A alegria, a paz, a felicidade, a esperança, a fé, tudo isso é dom de Deus, pertence a Ele, e Ele nos dá inclusive a própria vida. Mas também muitas vezes nós agimos como esse filho mais velho. Nós achamos que porque nós rezamos, nós fazemos, nós somos dono da igreja, dono da pastoral, dono disso, dono daquilo. Acha que a gente é dono, inclusive, das bênçãos que Deus nos dá. Nós queremos muitas vezes barganhar a Deus. Gente, eu faço isso, eu sirvo, eu canto, eu leio. Eu tenho direito. Então me acho às vezes no direito. E aí a gente, por causa desse nosso egoísmo, de querer as coisas só para nós não participamos do festim, do banquete. E esse banquete que o Senhor preparou para esse filho e prepara para todos, é este banquete da Eucaristia. O pão da Eucaristia é a vida. É esse banquete, é o cordeiro, é o novilho, o cordeiro imolado, que nos sacia, que dá sentido à nossa vida. Aqui é onde nós encontramos o sentido. E aqui é onde nós nos encontramos como irmãos para partilhar essa festa, para viver essa festa. Ora, esse Deus que vai abraçar esse filho representa também o nosso irmão Jesus, que de braços abertos está ali para reconciliar. Deus não quer ver os irmãos desunidos. É preciso reconciliar com Deus. Esse é o convite que o Evangelho faz para nós, para que nós possamos entender que a alegria, a oferta do perdão, da graça, da reconciliação com Deus, com os irmãos, ainda é possível. Quantas famílias vivem intrigados dentro de casa, pai, mãe, irmãos, na igreja. E esse relato vem dizer para nós hoje, é preciso, Deus não quer dar a mesma intensidade que Ele amou o filho mais novo, Ele amou também o filho mais velho, com a mesma intensidade, feliz pelos dois. Estava esperando aquele que partiu, que estava morto, mas Ele devolveu a vida. Somente Deus pode nos dar a vida plena, em plenitude. As outras coisas são supérfluas. A gente não pode colocar as coisas acima de Deus. E aí a gente cai nesse falta de sentido da própria vida. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós temos um pouco deste filho, destes filhos. Mas nós somos convidados também a adquirir esse sentimento materno deste pai, para que nós também possamos levar aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão distantes, a misericórdia de Deus, que não condena. Ele não disse nada. Nós é que muitas vezes condenamos as pessoas na igreja. Fulano está fazendo leitura, ou que fez isso, estava não sei aonde, fez não sei o que, vive junto, não sei o que mais lá, né? Muitas vezes somos nós. Mas Deus se alegra com aquele filho que está perdido e volta. Mas volta para uma vida nova, não volta para ficar na vida antiga. Então somos convidados a adentrar nessa vida com o Senhor e nessa vida nova que nos dignifica e nos organiza.
Dei o Senhor mais aumentar. Mais uma vez. Dei o Senhor mais aumentar minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e com amor e confiança vamos elevar a Deus as nossas preces. A cada invocação, rezemos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Iluminai a vossa igreja, Senhor, na missão de ser casa de reconciliação, abrigo dos pecadores e estímulo na convenção integral. Nós nos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ajudai-nos no caminho do perdão e do amor desmedido, para que nossa vida seja testemunha da vossa misericórdia. Nós nos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Despertai no coração dos vossos fiéis o desejo da participação no sacramento da penitência e reconciliação, para que, com o coração renovado, celebremos o ministério da Páscoa em sua plenitude. Nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos a graça de viver esta campanha da fraternidade como um momento oportuno de transformação, de conservação pessoal e social e pela liberdade. Nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Tudo isso nós te pedimos, Pai de bondade, por vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos turnos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Os
Irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nossas esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Senhor, apresentamos com alegria esses dons, remédio de eterna salvação, pedindo suplicantes que os veneremos dignamente e os santifiqueis para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. O nosso coração está em Deus. Nós temos nossa salvação. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nós temos nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois estabelecestes de tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração, e usando as coisas que passam, dedique-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, do céu e a terra, proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo, que vos ofereça da parte nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Da vez que ficou nesse pão, da vez que se bebe desse vinho, a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando.
agora, ó Pai, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graça esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio da Colônia e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferta. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, Papa Francisco, e o nosso bispo de Macedo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida: Damião, Adriano, Hilda Colônia, Leandro, Adriano, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar eternamente a vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e de união fraterna. Por isso, unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e agora para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com sinal, então, saudamos a paz. Paz de Cristo. Agora voltemos para o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Filho, era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entres em minha hora, mas dizer sua palavra e sua salvação. Seguro.